enfermeiro. Enfim, quem está fazendo esse trabalho não desqualificando nenhum profissional, dizer que só a gente pode fazer isso, mas até os próprios psicólogos às vezes trabalham atuando dessa forma. Enfim, deixa eu continuar, que eu já mudei o assunto todo, mais ou menos. Esse slide é lento. Bom, as dificuldades encontradas ao viver com HIV, né? Quando eu escrevi algumas coisas aí dentro da minha experiência atendendo, né? Conviver com o preconceito que eu falei aí, o estigma da AIDS, todos nós sabemos, adesão ao tratamento, porque não é só falar, tem um diagnóstico, você está encaminhado, você tem sua consulta dia tal, no horário tal, no local tal, com o médico tal. Não é isso, né? Adesão ao tratamento é uma das maiores dificuldades. Aquilo que a Sandra falou, hoje a gente tem aí um protocolo novo de testar e tratar. Por isso que hoje em dia a gente encontra testes de HIV em vários locais. Daqui a pouco a gente já pode estar podendo comprar na farmácia. Mas até que ponto, né? Isso tem que ser muito discutido e muito trabalhado, porque não é bem assim. Tipo, o médico, ele vai, diagnosticou, ele vai prescrever. Porque a partir do momento que hoje você tem o vírus HIV, você pode tratar com a medicação, não importa quanto está a sua quantidade de vírus ou o seu CD4, que é como está a sua imunidade. Você vai já pode tratar. Mas aí se essa pessoa não faz adesão, ela começa fazendo porque disseram para ela que é bom, daqui a pouco ela não consegue, né, continuar com isso, porque isso foi praticamente imposto. E ela vai lá e toma, daqui a pouco ela não está trabalhando nisso, ela não aceitou ainda esse diagnóstico e ela não faz adesão e vai parar. Daqui a pouco começa de novo e isso vai ter uma repercussão super negativa, que a Sandra já explicou, os vírus vão fazer resistência, porque vai começar a usar vários remédios. Por mais que a gente tenha várias medicações disponibilizadas, a gente hoje tem também um protocolo de prescrição que tem menos efeitos colaterais, são menos pílulas que a pessoa toma por dia, só que vai chegar um momento, se ela não fez adesão, ela vai cair em outros medicamentos antigos. Porque se ela já entrou com o novo, já está fazendo resistência, o que mais a gente vai ter para oferecer para essa pessoa, né? Então, a adesão é uma das maiores dificuldades para o indivíduo. Isso tudo já começa desde lá, do pré-aconselhamento, porque se ele já não teve um bom pré-aconselhamento, uma resposta, né, como foi esse resultado, isso tudo implica na adesão. E a própria pessoa, o próprio indivíduo, como ele vê, né, o que é o HIV, o que é a AIDS, como é isso para ele, ou na família dele, ou no trabalho dele, ou na própria mente dele, para ele aderir. Por mais que a gente faça, às vezes, um trabalho que pode ser excelente, essa pessoa, às vezes, vai negar esse diagnóstico por muitos anos. E vai receber o tratamento tardio, como se fosse um diagnóstico tardio, mas ela já sabia, só que nunca tratou. A gente tem vários casos desses pela vida, das pessoas que sabem que tem HIV e a gente descobre depois que tem uma travesti, ou tem uma mulher, ou tem um homem morrendo de AIDS, porque não quis tratar, não aderiu ao tratamento. Né? Por mais que teve todo um trabalho, toda uma informação, essa pessoa não quis tratar. Então, a adesão é uma questão muito forte, onde o psicólogo, ele pode atuar fortemente nisso, em grupos de adesão, enfim, vários trabalhos que a gente pode fazer nessa parte. Revelar quem? É o que a gente falou agora. Compartilhar o diagnóstico com o parceiro ou o próximo parceiro. Isso é uma das coisas que eu observo muito nos meus atendimentos. E agora? Eu não tenho parceiro. Como é que eu vou arrumar um novo parceiro? E quando eu começar a namorar, já conto no primeiro dia, conto depois, como é que eu vou fazer? Vou dar um tempo para contar. Então, quem tem o vírus, quem sabe que tem, acha que toda a responsabilidade está sobre a pessoa, porque ela sabe que tem. Às vezes está conhecendo um parceiro ou parceira que também tem HIV e ainda não vai revelar. Ou que nem sabe que tem porque é interrogativo e a pessoa já pensa, a responsabilidade de mim porque eu sei que eu tenho. Eu preciso dizer. Eu só gostaria de lembrar que existem mais de 200 mil jovens que são soropositivos porque nasceram soropositivos. Só isso. Porque as pessoas esquecem que já existem pessoas de 22, 24, 23 anos que já nasceram soropositivos. Então não houve nenhuma situação, vamos dizer assim, de gerenciamento de risco. Ela já nasceu dentro do risco. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando abrange todo mundo, porque não é todo mundo. Existem pessoas
vários tipos de pessoas dentro de uma patologia. E aí, o Conselho Regional de Psicologia é super, hiper, mega necessário. Você não tem noção como é necessário. Eu trabalho com jovens e adolescentes, eu vou fazer essa parte porque eu preciso ir embora. Eu não sei se existe alguma lei com relação à integralidade do cuidar. O que é integralidade do cuidar? Não é só a biomédica, é biopsicossocial. Existe alguma lei que imponha que na integralidade do cuidar tenha que ter no tratamento, nas consultas, o acompanhamento da psicologia? Só se propor uma política pública que venha dizer dessa necessidade de integrar essa profissão nas equipes já existentes, ou criar outras equipes e colocar. Legal, porque a gente pode puxar isso nos jovens. A gente pode puxar essa política pública, até porque agora vem o 15º Conferência Nacional de Saúde agora esse ano. Então é a hora de discutir política pública, é hora de trazer isso. Dentro dos serviços já existentes voltados para HIV e AIDS, pensar a necessidade, a obrigatoriedade que eles vão compor essas equipes. E aí, isso como políticas públicas, a gente vai dar no Estado, né? Como uma lei. Essas equipes multiprofissionais já têm psicólogo. Mas aí é no hospital, né? O que eu estou falando é no tratamento, porque vocês têm problema na adesão. Eu acho que deveria ser também. Perfeito. Porque agora nós estamos com um problema muito sério para testar e tratar. Sim, esse é um profissional é muito sensível, ele tem que ser um profissional de Perfeito. mas eu estou perguntando se tem alguma política pública que impunha isso, que tenha eficácia ela... Mas você está falando de tratamento clínico. Sim, Um tem acompanhamento. hospital, eu sei que tem. Hospital tem, câncer tem, já tem por exemplo, os meus adolescentes que estão internados, que já tiveram internados, todos eles tiveram acompanhamento psicológico. No HSE, no Hospital Servidores tem, a Mariana maravilhosa, né? No Hospital do Cafreguilho também tem, no Hospital do Santa Casa tem, porque eu faço peregrinação com todos eles. Mas quem está internado, quem está com desenvolvimento de AIDS ou alguma doença oportunista, mas quem está em tratamento. Por quê? Não adianta eu ter, principalmente agora, o testar e tratar, o jovem, estou falando do jovem que é o meu público-alvo de trabalho, o jovem ele está sendo encaminhado para atenção básica, que é a saúde da família. Onde ele vai ser tratado não é com o especialista. O especialista vai até medicá-lo, mas ele vai continuar sendo tratado por um médico da família, um médico generalista. Então, ele já não tem aquela atenção de alguém que conheça a patologia dele. Faz um encaminhamento. O médico da saúde da família faz um encaminhamento para um médico. Isso é tudo muito novo, ainda está sendo assim, ó, desenhado isso, entendeu? No caso da psicologia é um pouco mais complexo, porque quando é o que a própria Sandra falou, tem que ter um cuidado também de só focar na doença. Porque quando ele vem procurando um psicólogo, primeiro que a psicologia ou psicólogo tem que ser escolhido quando é clínico, não é aconselhamento, é clínico, porque tem o que a gente chama de identificação, né, dentro da clínica. Ele tem que se sentir à vontade com aquele psicólogo, ele tem que ser imposto. Esse é o psicólogo que nós temos para você, não é assim. Então tem uma gama de complexidade que tem que ser relevado nessa escolha. Eu acho que deveria ser disponível psicólogos que o próprio paciente poderia escolher esse psicólogo. Como né? Mas aí, como ela falou, eu preciso de uma política pública. Sim. E aí a gente tem que puxar essa política pública. A minha intenção de estar aqui nesse momento é porque ano que vem é a Conferência Nacional de Saúde. Então é hora de nós, sociedade civil organizada, puxar algumas pautas, algumas agendas. E olha só, está aqui meu colega Thiago, que participa junto comigo da Rede Estadual de Adolescentes e Jovens Vivendo Convivendo com HIV e AIDS, de todas as nossas reuniões. Vocês não têm noção. Ele, como psicólogo, pode ser menor do que eu, porque eu não sou psicóloga, mas a necessidade que esses jovens têm de acompanhamento psicológico, com base em tudo que as colegas colocaram. Eles trouxeram maravilhosamente bem. Mas não adianta eu saber desses diagnósticos e não proporcionar algumas saídas, algumas alternativas. Lógico. Assim, na verdade, eu acho que elas têm uma carência de
recurso humano da rede. Recurso humano de modo geral, né? Estamos montando o SUS, a gente tem que brigar pelo SUS, né? E psicólogo mais ainda, assim, a gente tem carência de tudo, muito de psicólogo dentro da rede, não só para pessoas com HIV, mas até serviços de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, então virou artigo de luxo. Você não encontra mais na rede, infectologista, idem. E hoje a política, acho que por isso você está falando da atenção básica, né? Porque a política hoje é a gente descentralizar o atendimento de HIV para a atenção básica. Isso ainda é uma novidade, ainda está em transição, em alguns municípios mais avançados do que em outros. No Rio a gente ainda não está muito incipiente, né? O fato é que as pessoas, de um modo geral, são acompanhadas em ambulatórios especializados de infectologia. Mas agora está começando a rede básica a absorver isso. Quando o caso está controlado, né? Quando a pessoa está estabilizada, está bem. Se tem algum agravo, aí busca o infecto, busca uma interconsulta ou mesmo encaminha para o ambulatório de infecto. Mas é uma política ainda, tratar da atenção básica é uma política ainda que estamos construindo, que está caminhando. E aí é a hora mesmo da gente brigar por recursos humanos, especialmente psicólogos e tal, para estruturar a rede está antiga, a rede está muito. Os contratos são por organizações, não é mais, tem concurso, estão desmontando o SUS, essa é a realidade. Então acho que a briga é muito maior do que ter psicólogo para HIV, é ter uma rede de fato pública, né, com recurso humano, com qualidade, enfim. Isso é muito. Eu queria saber a colocação, a postura do Conselho em relação a isso, porque saíram vários concursos da passado, a inscrição agora não tem, a psicóloga. Só que eles colocam uma vaga. Uma vaga, 4, 3. Aí eu fico assim, isso deve ser para alguém conhecido, não é? Porque como é que você vai fazer um concurso para colocar uma vaga só? E se tem deficiência de recursos humanos, tem, eu sei disso. E também, assim, complementando a falar da Regina, eu troco essa pergunta, né? Como é que é? Eu conheço. Eu tenho a impressão que na área de câncer é protocolar o acesso psicológico ali. Tem para a família, tem um apoio para a família, sempre tem o protocolo de dar o diagnóstico, é um ambiente dentro do hospital que é completamente diferenciado. E a infectologia não. A infectologia é como a clínica médica, como as outras clínicas misturadas. E também acho que tem realmente assim, devia ser equiparado como o câncer assim, com esse protocolo de dar o diagnóstico, com essa legalidade normativa de ter um acompanhamento ali. Eu falo da minha Santa Casa é a mesma coisa. Mas como é que o Conselho participa disso? Bom, o Conselho vai participar disso se tiver uma política para isso. Mas o Conselho não tem como ir propor. O concurso, por exemplo, você falou uma vaga. Isso é comum em várias áreas. Você tem a concurso psicólogo, a concurso privado. Mas como é que a gente faz pressão política para que quando se abra, não se abra uma vaga só? Vamos voltar para a Edilene acabar a apresentação dela e a gente abre. Vamos acabar. É bom que já está começando o debate, né? Então, já está esquentando. Ótimo. Eu vou fazer um gancho do que a Regina falou, para também vai embora daqui a pouco, que eu vi muito forte surgir dos jovens a questão do psicólogo para ajudar na adesão ao tratamento. O psicólogo, a meu ver, eu sou psicóloga, é um profissional muito importante para poder auxiliar. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar compulsório. O psicólogo se colocado como, olha, você tem que ir para o psicólogo porque você precisa de um tratamento e isso se tornar assim, desmedido e não atender a necessidade daquela pessoa, daquele jovem e ser aquela relação em que o psicólogo ouve de fato o que ele precisa. Porque ele pode ter toda uma gama, ter todo um conhecimento dessa pessoa, esse jovem, de tudo que ele pode fazer para ele se cuidar, todos os tipos de prevenção e mesmo assim tomar medicação, mas não significa que ele entenda, não significa cuidar de si. Então é um processo com o profissional da psicologia que é individualizado, isso é fato.
mesmo que seja um grupo, aquele grupo vai ter um atendimento individualizado. Então isso é uma coisa que a gente tem que se ater, porque eu estou vendo surgir isso muito fora. Para quem trabalha com clínica, sabe que o HIV e a AIDS é mais um item que a própria pessoa leva para a clínica, né? Para o espaço. Não é? Ele não tem que ser só focado como se a vida dele fosse só o HIV e a AIDS. Tem outras questões que vão ser trabalhadas paralelamente a AIDS. Então, por isso tem que ter essa Pois é, mas se eu tenho uma política testar e tratar, me desculpe. Eu não, se eu testar e tratar está dentro daquilo que a Sandra trouxe, que é exatamente diminuir o número de infecções, eu tenho que fazer uma integralidade para cuidar, porque senão não adianta. Tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. Eu estou com 2 jovens que estão com 2 pessoas em cima delas porque disseram que foram infectados. Então, e propuseram as ações contra eles. Tem gente do bem, tem gente do mal para tudo. Então, isso não é fácil. Uma pessoa, um deles é diagnosticado há 5 meses. Nem Posso fazer sabia. uma intervenção para você ver que ultrapassa, esse é um problema tão sério, que não estamos só atravessando isso especificamente com relação a isso, a AIDS, né? Por quê? Você acabou de falar, 2 pessoas estão querendo fazer algum tipo de... Não, já entraram com pedido na delegacia. Pois é, isso, pela delegacia, fora as pessoas que são jogadas na linha do trem, entendeu? Então não é, ultrapassa o conselho. Com certeza, a sociedade Viva Casusa pensou que fosse fechar e chegaram agora 20 crianças de crack. Eu vou aproveitar essa dica para lembrar a todos que isso nós estamos vivendo na contemporaneidade. Um incitamento a crimes de ódio contra a mulher, contra gays, contra trans, entendeu? Contra pessoas soropositivas, entendeu? Isso está num crescendo, então é a sociedade que tem que despertar para isso. Disseram só não estupro porque você não merece. Aquele que não se deve dizer o nome falou essa frase, né? Não merece, quer dizer, além dele se caracterizar como um criminoso, ele ainda coloca como merecimento, né? Quer dizer, há mulheres que merecem ser estupradas e outras não. E em alguns lugares isso é punição para a mulher. Vamos Não é isso, voltar né? às Os Pois é, coletivos então é ligam. só fazer essa. Eu peço então que o debate já está começando, que a Edilene, que você possa fechar, porque o debate já está começando. É o que eu estou pensando. Bom, a gente já está falando praticamente de tudo que eu ia colocar ali, né? Vocês já leram? Passa só a próxima que eu vi o que é, que eu não li. Pode passar. Pode passar. Vamos deixar aqui. Bom, só uma coisa que eu queria falar. Isso que a Regina falou é ótimo, tudo que a gente está falando aqui, mas é aquilo que a gente tem que entrar mesmo com políticas públicas, porque é o concurso foi o que a gente falou, o concurso abriu uma vaga, ou 2 para psicólogo. Ao contrário do que acontece com um infectologista. Eles não querem nem fazer a prova mais de concurso, porque eles não querem estar atuando, né? Muitas das vezes eles vão ganhar muito mais dinheiro no privado do que trabalhando no público. Então a gente está com uma deficiência muito grande, até mesmo neurologista. Então a questão é bem mais ampla, como a Sandra falou, recursos mesmo humanos. Então assim, e também não temos que ter psicólogo só para quem tem HIV, ou toda pessoa que tem HIV tem que ter um tratamento psicológico. Também não é assim. Tem pessoas que conseguem lidar com essa questão no cotidiano delas. Assim como eu atendo em consultório e sei que a pessoa com HIV, foi o que a Alexandre falou, às vezes o diagnóstico dela vem no início. Ela vai trazendo e tal. Mas no cotidiano, o que vem são as questões dela mesma. Eu ia até falar disso mais pra frente, aqui na apresentação, mas a gente já está falando. Então, assim, é ele que vem, é ele mesmo. Não é o vírus que fica ali na consulta, por exemplo. No aconselhamento que a gente faz tipo, pela vida, algumas sessões,
Até no aconselhamento, às vezes, eu penso, nossa, no primeiro dia vinha o HIV, agora está vendo todas as outras questões. Que é a pessoa, né? Relacionamento afetivo, dinheiro, relacionamento de trabalho, pessoal, a parte financeira, família, o pai, não sei o quê. E aí você vê assim, cadê o HIV? Já está lá não sei onde. Então, assim, é o ser humano que está ali. Não é o vírus dele, não é mais esse rótulo. Quando a gente consegue na psicoterapia, né, com mais tempo, a gente avalia que é ele que está ali, é o sujeito, é o indivíduo. Então você não tem essa... Às vezes esses jovens precisam muito, mas não é o HIV em si. São as questões deles mesmos como jovens, dificuldades que eles estão tendo no dia a dia. Então, assim, ou ter psicólogo no hospital para a pessoa que tem HIV, não, acho que tem que ter para todo mundo que... Né, no hospital, na clínica, para quem está necessitando. Exatamente. Por exemplo, a hepatite C é um tipo de vírus que esse vírus mesmo, ele faz a pessoa ter depressão. Então, se a gente for imaginar, as pessoas com hepatite C, elas deveriam ter tratamento de apoio psicológico, né? HTLV muito mais. Enfim, então eu vou deixar a apresentação, porque era isso tudo mesmo que vocês já estão perguntando que eu ia estar falando, que é do apoio psicológico, que são todas essas questões que vêm do indivíduo, né, trazendo, e não só o HIV, que eu ia terminar quando eu falei desconstruir, justamente por isso. Não é mais o vírus que fica ali, quando a gente está atendendo o portador, o pessoa com HIV. É ele, o trabalho dele, a vida dele, a família dele, a mãe, as culpas, as alegrias, os sucessos, insucessos, impotências, enfim, é isso que acontece. Não fica o HIV mais o tempo todo. E se em algumas semanas, depois então quando o tratamento está tudo ok, é que a gente vê mesmo que essa parte fica bem trabalhada. Às vezes fica lá a questão do preconceito, de alguma discriminação que ele sofreu, mas é a pessoa que está ali. Então é o que a Sandra falou do aconselhamento, é o cuidado com o outro, é cada situação uma. Não tem esse rótulo, não é, eu tenho um paciente que ele, ou um cliente, né, cada um usa que tem HIV, assim, trabalhar com ele tem que ser especialista em HIV. Não. A gente pode até entender algumas coisas de HIV e AIDS e tal, mas a gente não precisa entender da medicação. Às vezes até é bom para a gente entender também alguns sintomas que ele está trazendo, né? Alguma coisa que somatizou, enfim, mas tem também alguns sintomas da própria medicação que a gente pode tentar entender, mas nós não precisamos ser especialistas em nada de tratamento de HIV para atender uma pessoa com vírus, tá? Somente estar aberto e ser o psicólogo ali que tem o conhecimento está ali para atender. Porque não precisa disso, porque isso no início às vezes vem um pouquinho, mas depois não é mais isso. A Alexandre sabe disso, a Sandra também, e qualquer outro psicólogo que está aqui que já atendeu alguém com HIV, tá? Bom, eu vou encerrar porque não dá a gente abrir para as perguntas, até mesmo na parte de teste, aconselhamento ou outras questões que a gente já falou aqui por alto, vocês podem continuar os diálogos, tá? E as questões, por favor. Obrigada, gente. Pode ter certeza disso. A rede de jovens, de adolescentes e jovens dentro do HIV e AIDS do Rio de Janeiro vai lutar por isso. Porque a gente sabe a necessidade que está nessa, tentando a gente... A conferência vem aí para isso. A conferência de saúde vem aí para isso. Sem integralidade do cuidado, então não é só biomédico. Eu tenho que ter assistente social, eu tenho que ter psicólogo, eu tenho que ter psiquiatra. Isso é integralidade. Isso é um princípio do SUS. Não adianta eu descentralizar sem eu ter o serviço completo. Exatamente. E isso a gente tem que lutar. E eu, como representante e ativista há 11 anos nessa causa, e principalmente do SUS, que eu também sou mestre em saúde pública, então eu luto muito por isso, eu vou lutar muito, porque o ano que vem é ano de conferência. É o ano de botar política pública, é o ano de botar botando trombone. Então, assim, que
bom saber que, né, vocês estão abertos para isso, porque a gente vai lutar para essa política. Tá? Não só abertos, como sempre estivemos cutucando isso. Agora, é importante, Janaína, primeiro, depois Priscila. Você tem que Gravar para poder. Tem que ter um microfone aí para gravar. Você vai ter que ir lá na frente. Não precisa. Agora, a gente também tem que ter muito cuidado com essas características que a gente falou, né? Que tipo de atendimento a gente quer oferecer Olha só, para deixa eu esses... falar uma coisa, Alexandre. Primeiro tem que ter a lei, para depois ver como é que vai executar. Aí a portaria, recomendação. O importante é você ter uma lei que determine que a integralidade do cuidado tem que ter as seguintes especificidades em termos de recursos humanos. Tal. E aí, uma vez que entrou isso para uma lei, complementando a lei 88212 ou 8142, que fala da participação voluntária, aí sim vai para a portaria, vai para a recomendação, como vai ser feito na saúde, como é que vai ficar na execução das coisas. Mas enquanto isso entrar lá em cima, dizendo que é necessário que a integralidade do cuidado se compõe fulano, não adianta nada, você está entendendo? Então tem que ter a lei maior para depois vir o resto embaixo. Assim, às vezes eu fico um pouco preocupada, é importante, sabe? Realmente é importante o psicólogo compor essas equipes, mas a gente também tem que ficar um pouquinho atento, não trazer para a psicologia a responsabilidade de mudar essa realidade, né? Porque a gente tem aí outras coisas nesse contexto e que não vai diminuir a importância da psicologia nessa participação. Claro que é importante o psicólogo na atenção, principalmente a atenção básica, a essas pessoas, mas o cuidado de não trazer isso como uma responsabilidade, porque a gente vê a mídia lutando contra tudo que se constrói o tempo inteiro, seja o que for, tá? Então você vê um rapaz agora na novela que está passando que a menina engravidou e eles eram amigos. Então como é que engravida? Engravida porque não tinha cabecinha na história, sabe? E vai por aí, o tempo todo, a televisão e outras construções de mídia mostrando essa liberdade, enfim, esse comportamento que não há preocupação, não só com a questão da camisinha, com a preservação não só do HIV, como também de outros problemas, outras DSTs. Mas a gente fez o tempo todo. E quando a gente fala também da questão do risco, da pessoa que não assume, não adere, e também está relacionado um pouco com essa informação que é vinculada o tempo inteiro, de não cuidar, não só na questão das DST, mas também o acidente de trânsito. Vocês estão falando o tempo todo, eu estava fazendo um paralelo, uma analogia com a questão de segurança, com o excesso de velocidades, entendeu? Então, assim, as pessoas têm dificuldade agora, sempre não pensar em trazer isso só para a psicologia, tá? Ver também a questão da mídia, que é muito importante, né? E outros atores que estão atuando aí para a gente poder ter uma segurança, um comportamento mais adequado aí, de minimizar esse risco, né? Priscila. Fala de lado. Para poder, olha, aqui, olha. Boa noite. Há uns 4 meses atrás, numa reunião no Conselho Estadual LGBT, a gente teve a denúncia de que os testes rápidos são cada vez mais estimulados, né? E aí as pessoas vão, fazem o teste, descobrem-se portadoras do vírus, e que a medicação e o tratamento estão escassos, os dois são escassos. Então, assim, muitas pessoas não tinham acesso à medicação mesmo, porque, pelo menos naquele período, não sei como está agora, mas 4 meses é recente, estava meio que racionando a medicação, porque não estava suficiente, enfim. Eu não vi só no Conselho Estadual, mas no Conselho Estadual isso foi muito debatido. Queria saber como é que é isso. E outra questão é a seguinte, não sei se no mundo todo, mas no Brasil, eu sou muito alta para esse negócio. No Brasil, você vai no ginecologista, a primeira coisa que te pergunta, para a mulher, é como ela faz para não engravidar. É heterossexualismo compulsório, né? Toda mulher transa só com homens e o mais importante,
é não engravidar. Não tem nenhuma estatística, né, sobre HIV/AIDS para mulheres lésbicas, e também como lidar, como ficar menos vulnerável, né? Quais são nossas tecnologias, porque tem um meio, não vou lembrar o nome agora, essa sainha e tal, é aquela coisa impraticável, né, gente? Pelo amor de Deus. Se existe, assim, se pensa em fazer alguma coisa nesse sentido. Excelente. Vamos pegar as 3 perguntas, né? Boa noite. Assim, boa noite. Eu só queria fazer um acréscimo em algumas questões que foram faladas, né? Em relação à Regina, em relação também a Edilene, que eu também sou voluntário no Vila Vive, no projeto que a Edilene coordena, e participo da rede de adolescentes e jovens que vivem e convivem com HIV e AIDS. Conheci a rede através de um relacionamento soro-discordante, sou homossexual e namorei um menino soro-positivo, e através dele conheci a rede e me apaixonei pela causa. Fui para o encontro estadual de adolescentes e jovens que aconteceu em Petrópolis e depois no encontro regional. E eu gostaria, em relação à questão das políticas públicas, eu gostaria de trazer apenas uma reflexão ao pensarmos nisso, que quando nós realmente assim formos parar, o Conselho de Psicologia, principalmente, for parar para pensar essa política que se propõe, que venhamos refletir no fato de deixarmos de sermos academicistas para sermos como o outro, né? Porque nós interpretarmos essa realidade à luz dos livros é uma coisa. Agora, Edilene, eu, não sei os demais, Regina, nós talvez não tenhamos no nosso sangue, mas temos no nosso coração, temos na nossa alma esse HIV, esse vírus, estamos com essas pessoas. E essas pessoas estão dizendo, nós precisamos de psicólogo. Então, que primeiro nós devemos refletir no objetivo que temos que chegar, para depois nos seus adendos. Eu queria convidar que todos refletissem nisso. No encontro regional, se houve algo que foi falado, eu digo uma coisa, não foi mais sobre o HIV. O que mais se falou foi sobre a questão do psicólogo no acompanhamento, no trabalho de adesão. Mentira, Regina? Não. Nosso último encontro agora foi em Paquetá. O que nós falamos durante quase 5 horas, Regina? Não foi mais falado sobre o quê? A importância dos psicólogos. E não foi por influência minha, por ser psicólogo ou nenhum outro. Eram as pessoas que não tinham nada a ver com psicologia, pessoas que realmente vivem essa situação. Vivem essa questão e trazem isso. E o que nós falamos, e outra questão também, é a importância do psicólogo em relação à ressignificação da vida. Porque nós, os que somos psicólogos, sabem de determinados processos mentais que eu costumo dizer que age às vezes como o vírus do HIV. Né? O vírus do HIV, ele faz o quê? Com que se destrua a imunidade, ele reverte. A célula, para ter uma função, ela passa a ter outra, contrária. E os nossos processos mentais, eles têm determinados mecanismos de defesa que realmente alteram determinados processos, né? Alteram determinados processos, como por exemplo até o depressivo, que tem a catastrofização, e que às vezes até um elogio a pessoa interpreta como se fosse algo que a deprime, né? Da mesma forma, até eu me enrolei aqui. Como isso acontece, então o que acontece? A importância do psicólogo é essa ressignificação. Nós vamos ter aquelas pessoas que têm a questão da infecção, mas conseguem ressignificar essa nova vivência, e tem aqueles que têm uma maior dificuldade de ressignificação. E aí está, eu penso, a principal importância do psicólogo, né? Nesse processo de ressignificação desse indivíduo que traz essa questão pra gente. Então esse é o meu convite, que deixamos de ser academicistas para ser um com o outro. Obrigado. Parabéns, Thiago. Lá no Grupo da Vida a gente tem um lema que a gente fala que todos nós somos positivos na causa, independente de ter sangue. É como se todos nós fôssemos, como se o mundo tivesse HIV, né? Porque o HIV não está escrito na cabeça de ninguém, mas na testa de ninguém. É como se todos nós tivéssemos HIV. Então, independente de você ter ou não o vírus, a questão está para além
de ter, porque você pode ter a qualquer momento um contato com uma pessoa, ou um momento furtivo, né? Tem pessoas que pegam pela primeira vez que faz sexo, se guardou a vida toda, e aí, naquele momento, pega. E aí, acabou a vida dessa pessoa? Não, não acabou. Ela tem que ter esse acolhimento, né? E eu acho que a saúde pública, ela deve isso. Ao ser humano poder lidar com essa, dar instrumentos a ele para ele poder lidar com essas diversidades da vida, né? Bom, vamos tentar conversar aqui sobre essas colocações. Cadê a Priscila? Tá lá. Então, a Priscila, eu vou começar pela Priscila, porque eu acho que as outras duas se encontram. A Priscila falou da questão do teste rápido, né? Que hoje o acesso ao diagnóstico ele está bem ampliado. Acho que a gente precisa avançar cada vez mais, mas hoje fazer o teste já não é mais uma coisa que tem muitas barreiras que o sujeito enfrentar, né? A gente está avançando cada vez mais, o teste está em mais lugares, em mais serviços. Aí você falou da questão do tratamento, né? Já do acesso ao tratamento. O Brasil é pioneiro nisso. Né? Foi um dos primeiros países a bancar tratamento da rede pública e hoje a gente tem, foi modelo e continua sendo modelo no mundo, né? Por muitas coisas, mas é claro, temos muito para avançar e a caminhar. Então, assim, ainda, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. A gente tem carência de recurso humano nas redes. Hoje os ambulatórios de HIV não estão conseguindo absorver a demanda. A gente precisa ter mais gente atendendo a HIV, precisa ter concurso público, precisa ter infecto na rede, e por isso também a gente está avançando para a questão da atenção básica, envolver a atenção básica nessa história do tratamento da HIV. Então acontece sim, de pessoas às vezes ficarem esperando um mês para conseguir a primeira consulta, para conseguir entrar na rede. Medicamento é uma coisa que não trabalho diretamente com essa coisa de logística, de medicamento, mas eu sei que eventualmente, uma coisa que acontece sempre, mas eventualmente às vezes a gente fica desabastecido de um determinado medicamento. E aí existe, graças a Deus, existe uma rede até de solidariedade, assim, um serviço passa para o outro, o paciente passa para o outro, existe, sabe, ações assim, às vezes, do campo de vista, no campo do social, que já tenta resolver, e dentro das instituições também, às vezes os serviços tentam, mas a gente tem que realmente avançar nisso, isso não pode acontecer, mas eventualmente acontece sim. E nós vivemos no país da vitrine, né? E no estado da vitrine também. Então me preocupa muito de uma publicização, imediata, de que olha, nós estamos, aí tem a parada LGBT, aí tem lá, aqui qualquer mega evento, tem lá a testagem, sabe? Assim, o que faz com isso? Então, por exemplo, é verdade, você tem razão, não adianta só testar e o cara não tem rede para entrar, não tem um ambulatório para ser atendido no caso de ser positivo, certo? Então, por exemplo, quando o Estado faz alguma campanha, agora nós fizemos dia 1º, as pessoas, às vezes, numa campanha, saem melhor encaminhadas do que no cotidiano do serviço. Agora nós tivemos lá na Carioca, né, eu sei que eu estava lá. Então, os casos positivos, eles saem com consulta marcada, dia e hora, entendeu? Então, eu dei um diagnóstico positivo na Carioca, no Lago da Carioca, numa campanha, o cara sai de lá com uma consulta marcada em tal lugar. E eu fico com o telefone dele e eu sei, eu posso ligar e saber se ele chegou ou se ele não chegou. Isso que a gente faz numa campanha, assim, todas acontecem assim, a ideia é que aconteça, né? Nem sempre no serviço de saúde o encaminhamento é tão amarrado assim. A gente luta para que seja. É uma política. Né? Existe a política de referência contra referência, mas na prática, então tem muitas políticas, a Regina está falando, né? De políticas, que a gente tem muitas políticas que na prática ainda não estão sendo operadas. Mas é a gente que constrói isso, temos que estar brigando nela, falando o tempo inteiro e atento o tempo inteiro.
Quando você fala dessa questão das mulheres lésbicas, é verdade. Elas chegam no ginecologista, ninguém pensa que aquela mulher pode ir outras agora, né? E faz aquelas perguntas que não tem nada a ver com a vida daquela mulher que está ali na frente. E também pode também ter esse contato com outra mulher. Porque, na verdade, assim, não existe estatística, ponto, não quer dizer que não existe caso. Não, então, de qualquer maneira, o que a gente sabe é que existem práticas sexuais mais arriscadas do que outras, entendeu? Portanto, as práticas sexuais de mulheres lésbicas, elas são menos arriscadas, porque o sexo anal é a prática mais arriscada de todas. Mas mulher também faz sexo anal. Sim, mas a mulher faz sexo anal provavelmente com uma prótese. Com dedo. Ou com o dedo, mas o dedo não tem esperma. Entendeu? O dedo não injeta esperma. O dedo não sai sangue, a não ser que tenha um corte no dedo e que enfia o dedo cheio de sangue, entendeu? Sandra, é que assim, a possibilidade que não seja existe. Claro. Então, eu não estou dizendo que não existe, ela existe. Eu estou dizendo que existem práticas de mais risco e de menos risco. Por sorte, as mulheres lésbicas vivem práticas que não é que é risco zero, mas de risco menor. Que bom, ótimo. Nem por isso vamos deixar de falar sobre essas coisas e de informar sobre essas coisas. Né? Existem milhões... Mas não tem pesquisas sobre mulheres lésbicas. Tem, mas muito pouco. Tem muito pouco. A gente nem está no coletivo tecnológico. É verdade. Não existe categoria lésbica no coletivo tecnológico sobre a questão de infecção, de morte não Assim, por exemplo, poderia ser usuária de drogas injetáveis, tá? Por exemplo. Aí eu cheguei no ginecologista e aí eu posso ter contraído a doença por outro meio que não sexual. Mas para e quando eu falava assim, eu tenho um filho de 15 anos, uma relação monogâmica na época de 13 anos. Mas ela tem muito tempo, você não precisa se preocupar, se amarrando para fazer um pedido, mas eu quero, eu tenho direito. Sabia? E o ginecologista me olhando como se fosse um ET pedindo aquilo, entendeu? Da mesma maneira que muitos médicos não pedem exame de HIV para mulheres casadas, porque acham que as mulheres casadas estão protegidas e, portanto, elas não precisam pedir, entendeu? Na verdade, esse tipo de postura acaba tornando as mulheres lésbicas ou não mais vulneráveis ainda. Quando eu pedi, eu falei assim, mas você não está mais na relação monogâmica? Alô? Acreditável isso. É isso. Jovens com síndrome de Down não pedem. Acredito que eles não fazem sexo. Eles não namoram. Então são grupos que são vulneráveis, por isso a gente chama de grupos mais vulneráveis. Porque são invisibilizados, né? Exato. São minorizados. Eu queria falar da outra questão, né? Eu acho que a Janaína, né? Acho que a Janaína levantou uma preocupação assim, interessante. A gente temos que ter mais recursos humanos na rede. Entre eles, os psicólogos, sim. Porque há demanda reprimida para a psicologia. Há demanda reprimida para muitas coisas. Temos que lutar com recursos humanos na rede. Entre eles, psicólogos. Não podemos cair no engodo de que o psicólogo é a salvação da lavoura. Deus me livre esse peso nas nossas costas. Eu não sei, porque isso é uma luta de todos. É uma luta do trabalhador da saúde, né? Assim, o cuidado às pessoas com HIV, né? A questão da luta contra o HIV é de todos nós, da sociedade, de todos, não é só da saúde. Promoção da saúde. Sim, sim. Agora, quando eu penso os jovens, né, você falando, os jovens querem, a demanda dos jovens é psicólogo, eu fico pensando assim, não sei também, o que representa o psicólogo para esses jovens, né? Será que eles pensam que o psicólogo vai fazer milagres, né? Assim, porque às vezes a gente coloca, não estou dizendo que não precise, não, imagina, eu acho que precisa de psicólogo sim, né? Na rede, em todos os lugares, mas às vezes um profissional de saúde acolhedor, um profissional de saúde que escute a pessoa, que olhe a pessoa, né? É o que basta. Às vezes esse jovem está precisando de alguém que acolha, que escute ele, que converse com ele. Isso não é prerrogativa de psicólogo.
Porque tem coisas que são específicas do psicólogo e tem coisas que são atribuições de qualquer trabalhador de saúde. Qualquer trabalhador de saúde é a sua missão cuidar do outro, ouvir o outro, acolher o outro, faz parte de qualquer... Não é só psicólogo que faz isso. Então eu não sei se a demanda desse jovem é alguém cuida de mim, me escute, me olhe, ou se é, entendeu, de um psicólogo necessariamente. Né? Então, tem especificidades, e aí cada caso é um caso. Pode ser que muitos precisem de um psicólogo mesmo, uma psicoterapia, de uma coisa mais, né? Mas às vezes outros precisam só de um cuidado, que é a atribuição de qualquer um, entendeu? Senão fica uma coisa assim de que a gente vai dar conta, né? Uma coisa que não é só nossa, é de todos, entendeu? Não sei se era disso que você estava falando, Janaína. Também, só que o que está me preocupando é trazer essa demanda assim, tão grande para a psicologia, mas assim, de ficar atento que existem outros atores, né? Como na promoção da saúde, nós não vamos pensar só no psicólogo, vamos pensar numa área que é a gente falou a mesma coisa. E isso vai abarcar qualquer profissional, qualquer trabalhador da saúde. E eu quis levantar mesmo a questão da mídia. Tá? E até uma outra coisa que me preocupa, às vezes eu tenho a impressão que as campanhas falam ao vento. E existe uma fala dentro das campanhas que não atinge os seus objetivos. As campanhas, a gente tem notícias, aquelas campanhas antigas, desde a campanha para isso, campanha para aquilo, campanha para aquilo outro. Mas, vamos pensar, por exemplo, a questão do cigarro. A questão do cigarro só conseguiu ter êxito quando entrou a publicidade e a mídia na promoção da saúde. Uma outra questão que eu queria levantar essa questão que ela estava falando, a Cristina estava falando para. Não, acho que saiu na internet, não está. Não, está gravando. Quando a Cristina. Não saiu, já voltou a internet. Quando a Cristina falou daquela questão, assim, vai ter a conferência, de políticas públicas. Da saúde, não, da saúde. Acho importante pautar também essa questão da campanha, porque a campanha ela é esclarecedora, uma campanha esclarecedora, ela atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Agora, será que estamos falando da maneira correta? Eu me preocupo com isso. Eu uso camisinha, não trans, não isso, me assusta, porque isso não vai atingir. E que controle tem agora? Uma pergunta direta, né? Existe um controle quando faz uma campanha, quando o Ministério faz uma campanha? Existe um controle dessa campanha? Existe o projeto da campanha? Ele traz os indicadores para controlar, para saber se avançou o grupo, uma avaliação. Eu não percebo muito isso, tá? Eu gostaria de saber se existe. Eu deveria fazer uma apresentação. As campanhas, isso aqui, houve um aumento muito grande de contato entre jovens gays, né? Aí, são as questões que tem trabalhado é isso. Aí eu penso o seguinte, você vai ver todo o material, né, de campanha voltado para essa população, e assim, ela atinge, quer dizer, ela mostra o cara branco, classe média ou classe média alta, que é o aceitável. Tipo machão. Exato. Quer dizer, o efeminado não aparece. O negro não aparece. Na maioria das vezes ela é homossexual. Parece dois o cara do subúrbio não está ali representado, sabe? As mulheres trans, os homens trans, isso não aparece. Uma coisa que eu acho que todo mundo, a Sandra falou, da questão de que a AIDS, ele não é de uma pessoa, não é de um grupo. Não existe grupo responsável por ela. Acho que é a responsabilidade de todo mundo. E eu acho que o psicólogo ele também tem que trabalhar essa responsabilidade social, né? Que o outro tem com o outro, que você tem com o outro, né? Essa questão. Você está falando dessa questão da configuração, né? O movimento gay, muito tempo, lutou pela identidade gay. Que hoje a identidade gay é uma política, né? Uma política do corpo. Quando você é efeminado, você está colocando o comportamento gay, que é uma política, como a política do corpo.
Aquilo, o beijo hoje é uma política, também uma política do corpo, né? E aí a gente tem visto muito, por exemplo, dentro da HIV, eu já trabalhei também com essa área, muito HSH. E o HSH, eu acho que é ótimo trabalhar isso, mas ele se você pensar, é a figura que é aceitável pela sociedade, porque ele não é um estereótipo que ele não. HSH é homens que fazem sexo com outros homens e que não estão classificados como gays. Não, né? não é isso. Não. Desculpa, Alexandre. Fala então. HSH são todos os homens que praticam sexo com homens. Pode ser gay, pode ser homossexual, pode ser o hétero curioso, pode ser o nichê, pode ser todos que praticam sexo com homens. Muito mais categorias. Sim, mas o estereótipo dele está muito ligado à heteronormatividade. Sim, isso é. E aí, aquele gay que você vê no grupo vulnerável, que está crescendo, né? Que ele é o grupo de risco. Não existe grupo de risco. O grupo vulnerável que não é atingido pela mídia, pelas políticas públicas, enfim. A Edilene, que você quer falar? Eu quero falar. Tá. Deixa a Edilene falar um pouquinho. Pode falar. Você também? Nessa questão do psicólogo ser importante, eu quero pegar um gancho aqui do que ele falou, né? Não é só uma questão do psicólogo clínico, no atendimento. Eu acho que o psicólogo, ele não ele vai ser um especialista da AIDS ou de qualquer outra coisa. Pode até ser, pode até ter uma expertise. Sandra lembrou muito bem da questão de que essa questão do acolhimento é de todos, no caso específico, né? Em qualquer situação, essa é uma delas. O acolhimento é uma questão para todos os profissionais de saúde, né? Que tenhamos mais psicólogos nos serviços públicos, entendeu? É ótimo, né? Agora, não necessariamente como especialistas de um atendimento clínico, porque existe o trabalho institucional do psicólogo, existe o psicólogo em qualquer setor preocupado, não com campanhas, como bem lembrou Priscila, que nem sempre são eficazes, mas com temas importantes, entendeu? Para todos nós, né? Para toda a sociedade, devia ser, e o psicólogo faz parte dela. Então, o psicólogo, ele precisa também se antenar que o papel dele não é só clínico, entendeu? Ele faz parte, ele pode, inclusive, em qualquer lugar que ele esteja, falar sobre qualquer desses temas. No caso da mesa, aqui é esse, né? Isso ele tem que estar atento em qualquer lugar que ele esteja trabalhando, né? Isso que eu queria esclarecer, porque senão fica parecendo, né, que é uma especialidade, que é uma escuta que tem que ser só do psicólogo, entendeu? E que se vai fazer tratamento dentro dos serviços. Assim, por exemplo, generalizadamente, que não houvesse outra forma do psicólogo atuar. Só isso que eu queria marcar. Obrigada. Oi, gente, boa noite. O que eu queria falar é o seguinte, tem a ver com o que a Priscila perguntou também, quanto às campanhas, voltadas para pessoas gays, por exemplo. E eu discordo de um ponto que você falou, de que o Brasil ele ainda é referência mundial para o tratamento da HIV/AIDS. O Brasil foi já uma grande referência, só que hoje não é mais, tanto que o Brasil é um dos países que está aumentando os casos de HIV. E
E isso acontece porque quando o Brasil foi referência mundial, o governo dialogava com o movimento social. O governo passou a aplicar suas políticas de saúde de forma hierárquica com o movimento social, com as pessoas, passou a não ouvir o movimento LGBT, não ouvir os jovens, e foi colocando suas políticas da forma que interessava. Então hoje tem um aumento de casos. Quanto às campanhas, faz algum tempo que o Ministério da Saúde faz campanhas neutras, cretinas, e de acordo com interesses ou com influência das bancadas conservadoras, tiveram várias campanhas que foram anuladas, como campanha para as prostitutas, por exemplo. A questão, campanha que teve voltada também para pessoas LGBTs. Então, enquanto não houver um diálogo com o movimento social, então a gente vai ver essas disparidades. Porque a gente, enquanto psicólogo, além de uma questão clínica, de um atendimento voltado para a necessidade do indivíduo e para a autonomia do indivíduo, para uma ressignificação subjetiva, tem uma questão mais ampla da gente pensar que uma ressignificação subjetiva não tem a ver só com uma pessoa individualmente. É pensar que a subjetividade ela é produzida num contexto social, ela produz preconceito, ela produz indiferença, ela produz esses lugares que nós somos colocados, de discriminação, de exclusão. Então é a gente também poder agir junto do movimento social e reivindicar do Ministério da Saúde que ele nos ouça, que ele ouça nós, não só como profissionais que estão ali ouvindo as necessidades das pessoas, mas porque nós também somos pessoas e porque HIV, independente se a gente é positivo ou não, atravessa a nossa realidade com preconceito, com opressão. Então eu acho que isso também é um ponto para a gente pensar. E seu nome? Ah, tá. Eu sou Viviane Martinhão, sou psicóloga clínica social, trabalho na BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Boa colocação, muito bem. Viviane, parabéns. E Thiago também pela fala, que não foi nenhuma pergunta, né? Foi só um discurso, digamos assim, de fato, para a gente refletir, é isso mesmo. Janaína, né? Não, você é Janaína. Então, todos que estão falando, assim, tem questões, eu vou citar só algumas coisas, porque tem que ser breve, porque já está com tempo, né? Encerrando, né? A colega que saiu aqui, ela trazendo a questão das lésbicas. Eu atendi durante algum período dentro do Grupo Arco-Íris com um programa, projeto Quero Fazer, que era teste rápido, como aconselhadora. Eu consegui atender um número até significativo de mulheres que fazem sexo com mulheres. E sempre vinha essa questão de como se prevenir, né, entre mulheres. E elas falavam mesmo, não tem como usar o plástico filme, porque eu gosto até citar o exemplo de uma menina que eu me lembro muito, que ela falava assim, só se eu pegar o plástico filme e fazer como se fosse uma fralda, né, na minha parceira, porque só um pedacinho, aquilo, a gente sabe que a gente usa aquilo em casa, aquilo a massa é muito frágil, né? E falou, isso não rola. A pessoa falou para mim, isso não existe. Então, assim, a prevenção entre mulheres que fazem sexo com mulheres realmente é algo que é como se não existisse essa população, fosse invisível, né? E, de fato, a gente tem que pensar, contextualizar um pouco mais a relação entre essas mulheres, porque não é só sexo oral, existem os objetos, existem as trocas desses objetos e que muitas vezes tem mulheres que podem ter se infectado com mulheres, como também com homens anteriormente. Tem mulheres que já foram casadas, como foi o seu caso, mas que teve uma relação heterossexual por muito tempo. Tem mulheres que... Não, eu tenho um filho de 15 anos, eu tive uma relação homossexual por muito tempo. Então... Mas o que acontece? A pessoa, muitas vezes, tem a relação só com mulheres, mas existe também alguma relação com o homem, de vez em quando, eventualmente, e não usa proteção. Eu já tendo alguns casos assim. E elas podem também se contaminar. Eu não estou dizendo que uma transmissão de HIV é só entre mulher e homem, né? Mas entre as mulheres pode haver, e não pensando só em HIV, a gente teve aí alguns anos, acho que há 2 anos atrás, um número altíssimo de mulheres que fazem sexo com mulheres que estavam com
vírus HPV. Né? Então aí a gente pensa assim, o quanto essa prevenção não existe, é difícil, mas a gente precisa fazer essa orientação. Com relação aos ginecologistas, a gente esbarra num problema imenso com esses médicos, esses especialistas, porque eles não cuidam das mulheres. Às vezes não é porque não acham que elas tenham vulnerabilidade, e sim eles não querem entrar no mérito de que está havendo uma relação infiel por parte dos maridos. Então ele não quer entrar nesse mérito quando ele vê uma DST e sabe que essa mulher está com essa DST porque ela pegou essa DST do marido dela, mas ele nem diz qual é de fato, ele só passa o tratamento, ele não entra nesse mérito e ele pensa, se ela teve uma DST, ela pode estar com o vírus HIV. Está acontecendo alguma coisa fora dessa relação entre esses dois, mas ele não solicita. Era mais perverso que isso, olha só. Quando eu falava assim, sou lésbica, estou numa relação com outra mulher há 13 anos. É relação monogâmica? Então, primeira preocupação, assim, eu estava com um homem e esse homem poderia transar com outras pessoas, eu monogâmico. Não, você é lésbica, só transa com uma pessoa, que é a sua mulher. Então, para que ter o luxo de fazer um exame? E teria mais perverso ainda. Sim, com certeza. No caso dos casais héteros, eles não querem mesmo entrar no mérito de dizer para aquela mulher, você está com essa DST, e ela entender que está havendo alguma coisa fora do relacionamento dela se ela é fiel ao marido. E eles não querem solicitar HIV. Eu falei assim, que era mais perverso. Heterossexualismo compulsório, eu falei uma provocação. Assim, é que o ginecologista parte do princípio que toda mulher é heterossexual. E se não for heterossexual, aí não precisa mesmo se preocupar com isso. Igual a recomendação, né, que não é um protocolo, não é impor, mas é uma orientação, ofertar o teste à grávida. O que acontece? A gente às vezes encontra casos de mulheres, muitas, tá? Que têm convênio de saúde e que são casadas e que os médicos durante o pré-natal dessa mulher não solicitam nem conversa, porque poderia haver uma orientação, uma conversa para que ela fizesse o teste. Eles nem imaginam em falar sobre isso com elas, tá? E muitas vezes essas mulheres têm HIV e o bebê nasce com HIV, porque já aconteceu um caso que eu atendi de uma menina jovem, de classe média alta, que fez todo o pré-natal particular, e aí a bebezinha dela já com quase 2 anos, sempre doente, no grafê detectou que essa criança era HIV soropositivo. Ela no mesmo dia saiu de lá e foi para o Arco-Íris fazer o teste. E me contou, que a gente conversou bem, como foi todo esse pré-natal. E aí como também se a grávida não transasse, porque essa menina não estava mais com esse parceiro que foi o que ela engravidou, ela estava solteira. Então, se ela também não tem parceiro, é como se ela grávida não tivesse uma vida sexual, ela pode ter adquirido o vírus durante a gravidez e ter transmitido durante a própria gestação para o bebê ou no parto, na amamentação, a gente não sabe. E a menina foi fazer o exame. E quando ela fez, realmente o teste dela foi positivo. E ela ainda tinha expectativa assim, que ela fez uma cirurgiazinha, será que tal? E eu já estava imaginando tudo e a gente conversou muito no pré. E aí, daqui a pouco eu já tive o resultado dela na reagente. E o médico não solicitou em momento nenhum desse pré-natal, e era convênio, tá? Esse HIV. E você está dizendo uma coisa que eu já passei por isso, porque eu já conversei uma vez com uma ginecologista, tem alguns anos, e falei, eu quero uma prescrição para fazer o exame de HIV pelo convênio. Aí ela olhou para mim, ficou meio assim e falou assim, mas né, tinha o que falar, ficou pensando, mas a gente não dá conta de tudo. E eu olhei para ela e pensei, o que ela está me dizendo? E o que eu fiz? Eu nunca mais voltei nessa médica, óbvio, né? Eu estive num clínico e solicitei, e aí fui fazendo essas experiências com outros ginecologistas, muitas vezes até como provocação, para ver assim, vou ver qual vai ser. Porque eu fiz uma pesquisa de campo com mulheres soropositivas e eu vi muito esse relato. E fui descobrindo também que muitos processos
tá? A maioria dos processos médicos são pelos ginecologistas, tá? E eu nem sabia disso quando eu fui estudar um pouco mais sobre HIV e mulheres soropositivas. Eu fiquei sabendo que tinha uma demanda imensa de processo para os ginecologistas por conta de negligência de atendimento, enfim. Então, a gente esbarra com várias questões, tá? Ainda da questão de gênero, que é a questão do gênero feminino, outras coisas mais que a gente falou, das transexuais, que também é uma população que acaba sendo invisível, né, no cuidado, e elas mesmo entendem isso estigmatizadas, acabam não procurando serviço de saúde, que também é uma outra questão maior que a gente tem aí, muito grande. E era isso que eu queria falar mais ou menos da prevenção, né, entre mulheres, que fazem sexo com mulheres. Do HSH, só um ponto que hoje a gente tem uma transmissão muito grande, tanto para mulheres como para gays, através dos HSH, mesmo que a gente entenda que é tudo aquilo que a colega colocou, a colega da Bia, mas o HSH, num formato normativo para a população que não entende muito, é aquele homem que não tem um estereótipo de gay, e ele mesmo não se vê como gay, ou não se aceita, enfim, mas ele não tem nenhum tipo de afeminado, ou nem um modelo que a gente vê de longe que seja gay. Muito pelo contrário, muitas vezes eles são até pegadores, digamos assim, um termo popular, de mulheres, mas eles eventualmente, ou de vez em quando, saem com homens, mas não se colocam nesse lugar, porque acham que são ativos, tá? E a grande transmissão hoje, que a gente tem que lembrar e dizer, tem sido através dos HSH, tá? É um ponto também que eu queria trazer para a nossa discussão. E gosto muito da fala da Jane e de todas que falaram da questão do psicólogo, porque realmente não dá para a gente ser responsável, né, para toda essa demanda vir para a gente, assim como uma criança que tem alguma questão e a escola, psicólogo, o pai, psicólogo. E acho que a responsabilidade é nossa, de várias questões que às vezes são mesmo dos pais, né? Isso assim, mudando um pouco o foco, mas é que a responsabilidade parece hoje que para tudo está para nós. Mas a gente tem que lembrar que os clínicos hoje, qualquer coisinha, estão lá prescrevendo Rivotril, Lexotan e outros mais, e que não fazem a orientação para que essa pessoa tenha um acompanhamento com um psiquiatra ou uma psicoterapia. Então também, depois, isso tudo cai sobre nós. Então a gente tem que lembrar, realmente, a responsabilidade não pode ficar. A fala da Regina e de outros mais, óbvio que a gente entende que tem muita afetação, porque trabalham com isso. As escutas, é o que a Sandra falou, esses jovens, será que eles não precisam só serem acolhidos, ouvidos, né? Que demanda é essa? É o HIV de fato? Ou é as próprias construções, né, pessoais, as suas questões que eles querem o psicólogo, porque às vezes não tem o amigo, não tem o acolhimento certo na família e precisa ser ouvido. Mas o serviço, como a Sandra bem disse, e todos os outros, no profissional de saúde, é isso. A gente precisa acolher e não precisa ser o psicólogo, porque o médico, ele muitas vezes acha, me desculpa se tem algum médico aqui, mas que ele só precisa saber dos sintomas físicos, não olha no paciente, não quer saber nada e prescreve. E o resto vai ser com a gente. E isso quando ele lembra que a gente existe para poder dizer, você precisa fazer uma psicoterapia, porque se ele não escuta nada da pessoa, como que, né, que ele já vai... e às vezes até próprios colegas da área mais, porque eu já passei uma vez por um momento que eu estava tendo muita enxaqueca, eu cheguei no neuro preocupada, querendo fazer uma tomografia, porque eu já estava preocupada. Quando eu só falei da parte da enxaqueca, ele já, em 1 minuto ele me deu uma receita, e quando eu olhei, era um neurologista, e eu olhei, era psiquiatra também, era Rivotril. E eu falei para ele, mas por que eu vou tomar isso? Ele falou assim, não, porque tem um benzodiazepínico aqui que trata enxaqueca. Falei, sim, doutor, mas eu trabalho à tarde e eu durmo bem, isso aqui vai me fazer ficar a tarde toda com sono. Como é que é isso?
Não, mas aí você vai aos poucos, vai meio, né, assim, tal, que você vai ver como vai tratar assim enxaqueca. Ele não me ouviu mais nada, eu só cheguei falando, eu tô com muita enxaqueca e eu tô preocupada que ia fazer uma tomografia. Eu tenho medo de, como é que é o nome daquela... Aneurisma, alguma coisa assim, enfim, não sei, eu sei que também não dá para detectar dessa forma, mas vamos ver isso. Aí ele só ouviu isso e me prescreveu. E eu falei assim, não, mas ele nem ouviu como é que a minha vida é, o que eu faço, para entender que aquela medicação não ia me fazer bem. Se eu durmo, não durmo, se eu tenho insônia, enfim. Então é isso, é a escuta mesmo, né? E aí cai tudo sobre nós, independente de HIV ou não. E a gente, nesse lugar de psicólogo, a gente não pode também deixar que tudo caia sobre nós. E com a questão do vírus mesmo, eu entendo as demandas, tá? Porque o Pela Vida tem uma reunião de recepção que recebe as pessoas impactadas pelo diagnóstico ou convivendo com alguém, um namorado, um familiar, enfim, um filho. E a gente vê que essas pessoas precisam muito, às vezes, e querem, solicitar o apoio emocional. Mas isso não passa a ser uma necessidade de terapia. Às vezes, só com algumas sessões, no aconselhamento, a gente consegue, dentro de algumas semanas, fazer com que essa pessoa, aquele impacto, aquela coisa toda, como se a ficha fosse caindo, e ela vai compreendendo. Isso muitas vezes acontece porque o médico que atendeu ela, o infectologista, ou algum lugar que deu o diagnóstico, não conseguiu fazer esse trabalho, que é só um aconselhamento, que é aquilo tudo que a Sandra passou, que é feito, né? Na testagem que a gente está fazendo em campo, que é o teste rápido e tal, a gente tem uma equipe que foi capacitada, passou por oficina e tudo. Só que são pessoas que nunca trabalharam com nada disso e também não são psicólogos, tá? E que eu acho que é um grande desafio. Eu acho que é super interessante que eu fico observando tudo isso. E a gente tem um nome que é Educadores de Pares. Então, na equipe do Mix, que é Mix mesmo, a gente tem travesti, a gente tem homossexuais, inclusive alguns que trabalham como drag queens, fazendo show, né? E temos mulher, também heterossexual. Enfim, a equipe é bem mix mesmo, bem mista. E eles não tinham, assim, um ou dois trabalharam como enfermeiros ou em prevenção, mas não exatamente são nada psicólogos. E o trabalho tem dado certo porque o público se identifica, tem a questão da identificação, né, com o outro que vai atendê-lo, a escuta, o modo de falar, porque cada aconselhamento é diferente um do outro, então até a linguagem que eles levam, e esse trabalho tem tido muita adesão por conta disso. Então, a gente vê assim, não precisa ser psicólogo para fazer aconselhamento, né? Apesar de a gente ter visto aquilo tudo ali, mas o que precisa é ter capacitação, humanização, né? Enfim, abertura para isso. E uma coisa que eu vou deixar como uma mensagem é: não adianta a gente estar dentro de nenhuma temática que seja, ou principalmente do HIV e AIDS, ou trabalhar com homossexuais, travestis ou transexuais, profissionais de sexo, se a gente, dentro da gente, tem um grande preconceito. Porque a gente nunca vai conseguir ser um bom profissional, a gente nunca vai conseguir fazer uma escuta de fato, porque eu vejo isso também dentro das próprias ONGs, dos próprios encontros que tem as pessoas vivendo com HIV, ou que tem as pessoas dos gêneros uns diferentes do outro, e simplesmente eu vejo o quanto, vou encerrar, o quanto o preconceito é grande, a discriminação ainda entre os próprios gêneros. E aí se forma um gueto, um lado, só gay vai ali, só trans vai lá, só não sei o quê, e a gente vê que isso tudo atrapalha muito. E nós, como profissionais, se a gente tiver essa dificuldade de lidar com isso, é melhor a gente nem chegar perto, porque aí a gente vai acabar fazendo mal para o outro, em vez de bem. Essa é a mensagem que eu deixo, agradeço muito, foi muito rica nosso diálogo. Obrigada. Também é importante saber que o Conselho Federal também disponibiliza as referências técnicas para psicólogos que trabalham com HIV/AIDS. Tem notas técnicas sobre aconselhamento psicológico. Então, é importante também que o psicólogo saiba que tem vários instrumentos para ele nessa gama de opções de trabalho, né?
Vou passar para a nossa... Todo mundo querendo lanchar, né? Só queria dizer para a Viviane, já que a gente passou o microfone aqui, que eu ia falar do tete-a-tete, mas assim, o programa de AIDS realmente já foi modelo. Hoje eu acho que a gente está precisando retomar isso. Com certeza, não discordo de você. Muito obrigado. Obrigada. E uma boa noite para todos.